Bom dia, boa tarde, boa noite, Rádio Laurão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda, protagonista da rádio. E essa semana é muito especial para nós todas. Isso mesmo, Brendinha. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Vitória e também sou uma jovem protagonista da Rádio Escola. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para ter suas condições igualadas à dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos símbolo principal da homenagem às mulheres. Também foi associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25. A partir dos anos 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializado pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Com parte desse esforço, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia da Mulher. E para comemorar essa data muito importante, nós da Rádio Laurão vamos entrevistar uma das várias mulheres importantes para a nossa escola. Estamos aqui hoje com a única professora de língua inglesa da nossa escola toda. Seja bem-vinda à nossa rádio, Eline. Muito obrigada, meninas. Eu quero muito agradecer a vocês pelo convite, viu? Me senti muito honrada e espero poder colaborar aí com essa entrevista. A gente falar agradece. um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? Sim, muito importante. A gente agradece. Muito especial. Então vamos começar o nosso bate-papo? Bora? Eline, você é daqui de Uberaba mesmo? Não. Não? Eu sou goiana. Eu nasci Goiana. numa cidade pequenininha chamada Porangatu, em Goiás. E morei lá há pouco tempo, né? E aí depois morei em diversos lugares. Mas eu sou goiana. Não sou mineira, né? E qual foi o motivo de você vir para Uberaba? Então, eu vim porque na época meu marido passou num concurso e aí a gente veio morar aqui. E aí quando chegou aqui, eu prestei concurso também, né, na rede estadual de ensino e comecei a trabalhar. E aí desde então eu tô aqui, já tem uns 9 anos que eu moro aqui em Uberaba. Muito tempo. Tem um tempinho. E eu gosto muito da cidade, acho uma cidade muito legal assim para morar. Então, Eline, nos conte quem era a Eline na infância. Ai, meu Deus. Falar sobre a minha infância? Olha, foi uma infância muito legal. Eu era... sempre fui muito comunicativa, assim, né? E... Bom, eu venho de uma família cristã, né? Então, eu fui criada, assim, na igreja. E a minha família toda canta. Eu tenho um tio que é maestro. E aí, eu cresci nesse ambiente de música, né? E sempre fui muito comunicativa, então assim, ser professora era algo que eu tinha mesmo já em mente, assim, não como profissão, eu não queria ser professora, mas já tinha muitas características, né, que me levavam para essa área. Você já gostava? Já gostava, então eu gostava muito de língua portuguesa, de língua inglesa, e aí eu fui despertando para essa área, né, quando eu decidi fazer o curso, né, de letras, eu pensava em fazer só para o meu conhecimento, porque eu gostava muito dessas matérias, né? Português e inglês. E aí acabou que as portas foram se abrindo e eu comecei a trabalhar nessa área, né? Então foi assim que começou lá na minha infância, eu perceber, né? Algumas habilidades que eu já tinha, coisas que eu gostava e fui desenvolvendo isso ao longo da vida. E é isso. Quando você estava no ensino médio, você tinha algum projeto de vida? Qual era? E você conseguiu realizar? Então, no ensino médio, é porque assim, a gente vai, ao longo da nossa vida, né, a gente não tem, eu pelo menos, não era aquela adolescente que tinha certeza, por exemplo, eu quero seguir essa profissão, né, já não tinha uma clareza, né, do que eu queria. Mas, como eu disse a vocês, desde a infância eu sempre fui muito comunicativa, né? Percebia, né, algumas habilidades. Já tinha aqueles resquícios ali do que queria fazer, do mais que ou gostava, menos. exatamente. Então, eu fui me norteando por isso, pelas coisas que eu gostava. Mas, como a maioria dos adolescentes, né, eu não tinha aquela certeza, eu quero ser isso, quero fazer isso da minha vida. Não, eu fui descobrindo mesmo aos poucos, né? À medida que as oportunidades iam surgindo,
eu fui fazendo. Então, assim, eu sempre estudei em escola pública, né, a minha vida inteira. Então, eu não tinha condições, os meus pais não tinham condições de pagar uma universidade, uma faculdade particular, né? E aí, eu vi, na época, né, que eu estava fazendo ensino médio, que eu terminei o ensino médio, eu passei em 2 universidades. Na época que eu me formei, eu estava morando já em Minas. Aí eu passei em 2 universidades estaduais. E uma era português e inglês só. Aliás, era só português. E a outra, que era a UEG, que foi onde eu me formei, né, que na Universidade Estadual de Goiás, eu fiz língua portuguesa e língua inglesa. Né? Eu optei por fazer lá justamente por ter habilitação em língua inglesa, que era algo que eu já gostava muito, né? Então, foi escolhendo oportunidades que eu entrei nessa área. Então, eu não tinha aquele projeto já de vida, sabe? Esquematizado, de eu quero fazer isso, vou seguir essa carreira, aquele sonho. Não, eu fui vendo as habilidades que eu tinha e me encaixando ali nas oportunidades que foram surgindo ao longo da minha vida, que eu acho que isso é muito importante. A gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? De repente, a princípio, não é a oportunidade que surge, ela não é exatamente naquilo que você realmente deseja, mas é um começo, né? E a partir dali, você vai abrindo novos horizontes. Eu comecei dessa forma. E aí, eu gostei e tô aqui até hoje, em sala de aula com vocês. Então, Eline, a língua inglesa que você se especializou, foi Sim. porque você gostava sempre muito da língua. Isso. Mas você se especializaria em outra área? Nossa, da gente, educação? sim, tem muita coisa assim que eu gosto. Você fala na área Na da educação, como professora, alguma Isso. outra matéria? Sim, sem ser o inglês. Gente, então, eu sou formada em língua portuguesa e língua inglesa, né? E literatura também, literatura brasileira e literatura inglesa. Mas, olha, desde a época da faculdade, eu comecei a dar aula. E até hoje, eu sempre trabalhei com língua inglesa. Eu gosto muito da língua portuguesa, mas eu não me vejo hoje trabalhando em outra área. A língua inglesa pra você é sua paixão. É minha paixão. Apesar de gostar muito também de outras áreas que eu poderia trabalhar, né? E eu não digo que não, né? Que isso não vai acontecer em algum momento. Mas atualmente é uma área que me completa, assim, que eu gosto muito de trabalhar. É a área da sua vida, o inglês. É isso. Você tinha outro interesse em outra profissão, sem ser letras? Olha, então, eu ia falar quando eu perguntei, né, se era de alguma área específica da educação, é justamente por isso, né, porque, sim, eu tenho interesse em muitas outras áreas, gente, eu acho, eu sou fascinada, assim, pela odontologia, né, que a princípio era um dos cursos que eu queria fazer, mas que eu tive mais dificuldade por essa questão de era mais difícil para entrar no vestibular, nas universidades estaduais, né? E então eu acabei optando por letras na época, né? Porque eu achei que seria mais fácil assim para eu conseguir. Mas eu gosto muito dessa área de odontologia. Hoje eu já não faria mais, já não tenho mais tanto interesse nessa área, mas na época eu queria. Nutrição também é um outro curso que eu acho muito legal, até hoje eu gosto. Então, assim, é um curso que eu acho bem bacana. E também, que é o principal deles, que, aliás, agora eu estou trabalhando também com projeto de vida, né? E isso me despertou um desejo, assim, muito grande por trabalhar na área da psicologia, que eu acho que é uma área incrível também, assim, que eu tenho muita vontade de estudar, né? Psicologia. E então essas 3 áreas, odonto, nada a ver, né? Uma com a Muito diferente para as e outras. também, na verdade, eu acho que por conta dessas minhas habilidades, né? Eu sempre tive muito mais facilidade assim, nessa área de comunicação, né? E também, por exemplo, as matérias relacionadas à nutrição, ao odonto, muito ali na área da saúde, né? Tem algumas coisas que eu já teria um pouco de dificuldade. Então, eu acho que nessa área de letras eu me identifico mais, sabe? Mas são esses cursos aí, odonto, nutrição e psicologia, que eram coisas que eu tinha interesse, assim, na época da adolescência, né? Na idade de vocês.
Eline, você nos contou que a sua inspiração para ser professora foi dentro de casa, sua família, mas como foi colocar esse sonho em realidade? Como que foi construir essa professora que você é hoje? Olha, foi na prática, gente, porque a gente vê ali a teoria, né? Você vai para uma sala de aula e você vê a teoria, né? Mas o ser professor, isso só acontece quando você realmente está dentro de sala de aula, né? Quando você tem essa experiência, esse contato com os alunos, com a escola, é que você começa a desenvolver. Então, no meu começo ali, eu não tinha experiência, não tinha nenhuma experiência, mas aos poucos eu fui construindo isso, né? A minha identidade como professora, o meu relacionamento com os alunos. E quando a gente faz algo que a gente se identifica, eu acho que é mais fácil. Porque quando a gente gosta, né, daquilo que a gente faz, eu acho que isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Mas é isso, é no dia a dia, né, no contato com os alunos, que eu fui me formando professora, né? Nada em tese funciona, né? Sempre na prática que dá certo. Exatamente. A teoria é uma coisa, mas é na prática, né, que tudo se realiza. Verdade. Quanto tempo você atua com a educação, Eline? Nossa, já são muitos anos, né? No estado, desde 2017, se eu não me engano, gente, porque já tem um tempinho, né? Já. Deixa eu ver aqui quantos Faz um anos. tempinho já. Aliás, acho que tem mais um pouco. Acho que foi 2015 que eu entrei. Mas, assim, antes de dar aula no estado, eu já trabalhava como professora na rede particular também, né? Então, a senhora já deu aula na rede particular? Já. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu me formei em 2007, gente, né? Não façam os cálculos aí, né? Pra não ficar descobrindo a idade. Tá bom, não vou fazer. Mas eu não fui pra... Olha que interessante, eu não fui direto pra sala de aula quando eu me formei. Eu não tive, assim, uma boa experiência de cara com sala de aula, justamente por eu não ter experiência, né? E na época que eu estava fazendo faculdade, eu tive a experiência de dar aula em escola particular. E aí eu não me identifiquei muito na época, assim, eu fiquei um pouco receosa. E como eu vinha do comércio, né, pelo fato de eu ser muito comunicativa, eu já trabalhava no comércio há algum tempo. Então, quando eu me graduei, eu preferi voltar para o comércio. Então, eu gerenciava lojas, né, eu voltei para essa área comercial. Já era algo que você tinha hábito, né, assim, já estava mais habituada, né, nessa área. E aí, depois de alguns anos, foi que eu voltei, que eu fui realmente para minha área. Então, não sei, acho que uns 15 anos ou mais de profissão eu tenho, de sala de aula mesmo, sabe? Já tenho uma estrada aí, um tempinho. Ele nos conte qual foi sua maior dificuldade por ter escolhido a rede estadual. A maior dificuldade? Isso. Fora o medo de sala de aula no comecinho. Sim. Não, na verdade, foi tranquilo, né? Claro que assim, a gente tem que aprender a lidar com equipes, né? Equipes maiores. As escolas por onde eu passei, né? Tem equipes grandes, assim. Então, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas que são, né, diferentes da gente, tem um pensamento diferente, trabalhar em equipe nem sempre é tão fácil, né? Mas, graças a Deus, eu me dou muito bem em todos os lugares, assim, que eu já trabalhei. Me dei muito bem, assim, com os professores, né? Os diretores, enfim, os funcionários. E eu acho que é mais a questão mesmo daqueles alunos, assim, dependendo do lugar que você trabalha, né? Às vezes tem alunos, assim, um pouco mais difíceis de lidar, né? Digamos assim. Mas aqui no Lauro Fontoura, por exemplo, nossa, é uma escola muito tranquila de trabalhar, né? Os alunos são muito respeitosos, a gente tem um respaldo da direção muito legal, então eu acho que isso ajuda muito a gente, né? Então foi tranquilo, assim, eu acho que a minha entrada no estado, graças a Deus, foi bem tranquila. Por qual motivo você escolheu se efetivar no Lauro Fontoura? Então, porque um dos primeiros motivos é porque, assim, é uma escola que fica bem próxima à minha casa. Então, a logística, pra mim, fazia aqui todo sentido. é muito boa, entende? Mas
Além disso, é realmente pelo fato de a escola ser muito tranquila de trabalhar, né? A equipe de professores é muito boa. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, né? E como eu já dou aula aqui há algum tempo, eu já tenho essa afinidade com os meninos, né? Com os alunos. Então, eu me sinto muito à vontade. É uma escola que eu gosto muito de trabalhar. Antes do Lauro Fontoura, eu sei que você já trabalhou em escolas particulares. Sim. Mas públicas, já trabalhou? Sim, não, não, essa é a minha... depois de concursada, né? Eu nunca trabalhei como professora designada, né? Quando eu entrei no estado, eu já entrei como professora efetiva, né? Então, eu não tive essa experiência, assim, de trabalhar como professora designada, né? E as escolas particulares que eu trabalhei foram em outro estado, né? Antes de vir pra cá. Isso. Na verdade, em Brasília. Porque quando eu vim pra cá, eu estava morando em Brasília já há alguns anos. Eu mudei muito, gente, ao longo da minha vida, assim. Morei em vários lugares, sabe? E aí, o último lugar que eu morei foi Brasília. E aí, lá, eu trabalhei alguns anos em algumas escolas particulares. Ah, sim. Você já trabalhou em escolas... escolas... Como é que chama? Escola particular, né? Sim. Quais são as escolas que você trabalhou? Então, vocês não vão conhecer, porque elas não são aqui no estado. Não? Aqui em Minas. São lá em Brasília. E você... Essas escolas ficam em Brasília. Ah, sim. E você tirou um aprendizado? Você teve um aprendizado lá? Com certeza, muito grande, né? É uma outra realidade também, né? São Sim. formas diferentes de trabalhar. Mas eu prefiro trabalhar na rede estadual. Ah, sim. Quem é a Eline filha, a Eline mãe, a Eline esposa e a Eline professora? Nossa, são muitas Elines em uma. São muitas. Eu acho que o nosso papel como mulher, né, ele é muito abrangente, assim, né? A gente desempenha papéis diferentes, né? A gente desempenha... Esses papéis são muito importantes, né? E eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Assim, entre eles para dar conta, né? De tudo. Mas eu me definiria como uma mulher esforçada. Eu tento dar o melhor de mim em cada um desses papéis, né? Como mãe, como professora, como filha, como amiga, enfim. Em todos os aspectos, eu tento dar o melhor de mim, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A gente não é perfeita, né? A gente não consegue fazer tudo como a gente realmente gostaria. A gente falha, né? Com certeza existem muitas falhas em mim, eu sei disso. Mas eu tento dar o meu melhor, né? Se eu tô aqui na escola, eu tento dar o meu melhor aqui. Se eu tô em casa com meu filho, eu tento ser a melhor mãe que eu consigo, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar separar, né, esses papéis e tentar dar o melhor. É isso que eu me definiria assim. Eline, na sua opinião, teria algo da rede que teria que mudar? Você fala na escola? Na rede de ensino. Teria que mudar por qual motivo? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? A gente Sim. sempre pode melhorar. E, assim, existem coisas, né, que dependem da gente e outras que não, né? Na própria estrutura mesmo da escola, né? Existem coisas, as questões tecnológicas, porque a gente está vivendo cada dia mais, né, dentro das tecnologias. E nem sempre a gente tem todo aquele aparato que a gente precisa, né, para trabalhar. Então, mas eu acho que são coisas que, ao longo do tempo, né, elas vêm melhorando cada dia mais. E é um processo mesmo. Então, a gente está dentro desse processo, né, de mudança, Sim. de melhora. E estamos, eu acho que, caminhando, né, caminhando bem, assim. Melhorando sempre a questão da estrutura, né? A questão da participação das famílias, eu acho que é muito importante nas escolas, e a gente percebe que isso tem sido cada vez mais difícil, né? Da gente conseguir trazer a participação dos pais, né, para o dia a dia na escola.
é uma das coisas que eu acho que seria muito bom se a gente tivesse mais respaldo dos pais, né? Pra gente poder trabalhar, seria muito bom. Entre outras coisas, né, gente? Material didático, enfim. Eu acho que é um compilado de coisas, né? Que a gente precisa ir melhorando aí ao longo dos anos. Sim. Acredito que sim. Nini, me fale um pouco da sua rotina como professora. Eu sempre fiquei muito curiosa sobre isso. Como deveria ser a rotina de um professor? Ah, que pergunta legal. Olha, é uma rotina um pouco puxada, viu? Confesso. Por quê? Porque o professor, ele não atua só no momento que ele está ali na sala de aula, né? Existe uma série de fatores antes da sala de aula, né? Então, ali é só a pontinha. Ali é a pontinha, né, do iceberg, né? O que é a parte que todo mundo vê. Sim. Mas por trás disso, existe muito trabalho. A gente tem que estar sempre estudando, né? A gente tem que sempre buscar mais conhecimento, né? Atualmente, por exemplo, eu acabei de terminar uma pós-graduação em língua inglesa, justamente para crescer, para melhorar, para trazer, né, coisas novas para os alunos. Então, por trás, né, da sala de aula, a gente tem muita demanda, né? Porque a gente também tem a parte burocrática, né? Que é o diário eletrônico, que a gente também tem, né, sempre atualizar. Então, tem a parte não é só dar aula, né? A gente tem a elaboração de provas, a gente tem o diário eletrônico, a gente tem as reuniões, né, com a equipe, o tempo que você cumpre além da sala de aula para poder preparar material, preparar a aula, preparar vídeo, enfim, tem todo um trabalho ali por trás da sala de aula, né? Então, a gente é bastante coisa, gente. Ser professor demanda tempo, demanda estudo e lidar com pessoas. A gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Porque a gente lida com... Eu nem sei ao certo quantos alunos, eu dou aula em todas as turmas, né? Sim. Eu fiz a conta assim certinha de quantos alunos eu tenho, mas é muita gente. Então a gente tem que também lidar com pessoas, né? Então é muito, muito trabalho. Mas é muito gratificante. Eu confesso que a parte que eu mais gosto é essa mesmo, de estar com os alunos, de dar aula, né? De estar em sala com vocês. É a parte que mais eu gosto. A parte burocrática, ela é meio cansativa, sabe? Mas faz parte, né? Faz parte do trabalho. Até projeto de vida você dá também, né? Também. No noturno, né? Tem uma turminha do integral que eu trabalho com projeto de vida. E você gosta do projeto de vida? Eu, assim, me surpreendeu, sabe? É uma matéria que, né, ela entrou no currículo do novo ensino médio. Sim. Então, tem sido muito bacana, assim, trocar ideia com vocês sobre essa matéria. É muito legal, eu tô bem feliz. Muito também. Importante na nossa vida. Totalmente, né? Ainda mais nessa idade, né, que vocês estão, que é a adolescência, né? Sim. Eu acho que onde a gente precisa de um amparo. E onde a gente tem muitos conflitos, né? Essa fase. Demais. Não é? Então, assim, é importante. Muito. Eu mesma, por exemplo, na época do ensino médio, eu não tinha, né, essa matéria. Tinha outras, claro, mas eu acho que ela permite a gente, como vocês, né, como adolescentes, refletirem sobre coisas que às vezes a gente não para no dia a dia, assim, para pensar. Então, é um momento muito legal de autoconhecimento, de descobertas e de orientar vocês mesmos naquilo que vocês vão seguir ao longo da vida, né? Sim. Porque não é fácil tomar essas decisões, né? Não é fácil mesmo, não. Mas é possível e vocês vão conseguir. Amém. Nini, quando você aprendia o inglês, que você se tornava ali um pouquinho mais... Você teve alguma dificuldade que teve? Tipo assim, que você falou assim, não quero mais, eu vou desistir, não dá mais pra mim. Nossa, muitas, assim. Eu tinha, né, uma certa facilidade, né? Por isso que eu permaneci na área, porque era uma coisa que eu gostava e tinha mais facilidade para desenvolver. Mas, claro, existem muitos desafios, né? Assim, desafios no próprio idioma, né? Então, às vezes, no começo, assim, por exemplo, trabalhando ali as habilidades da língua inglesa,
Então, tinha coisas, às vezes, que eu ouvia, né, ali no listening, na parte de listening, eu não entendia. E muitas vezes eu falava, poxa, né, eu não vou conseguir. Quando será que eu vou ter vocabulário suficiente? Quando que eu vou conseguir entender, né, isso que eu estou ouvindo e tal? Então, isso, às vezes, a dificuldade, às vezes, ela, dependendo da forma como você encara, ela te desestimula. Mas aí o que eu aprendi é que tudo que é novo, tudo que você está aprendendo, quando você está aprendendo, parece que você não vai conseguir, porque você não sabe. Mas à medida que você estuda, você vai vendo que você tem sim capacidade de aprender, né? Você só precisa ter paciência e persistência. Se você tiver essas duas coisas, você consegue. Sim. Né? No começo parece que é tudo muito impossível, muito difícil. Mas se é algo que você quer, que você gosta e você persiste naquilo, é possível, né? Fora, claro, as outras dificuldades. Quando eu comecei a estudar, gente, eu morava numa cidade que era em torno de Brasília, era muito longe. E eu fazia o curso, né? Eu consegui uma vaga, na época chamava Silk, que era o Centro Interescolar de Línguas de Ceilândia, que era uma cidade de Brasília, uma cidade satélite, que chama lá. E aí, gente, eu tinha que levantar às 5 horas da manhã, porque eu tinha que pegar um ônibus e dava mais de 1 hora da minha casa para a escola, onde eu fazia ensino médio, que era lá em Ceilândia também. Então, eu ia para a escola de manhã, eu saía da escola e eu tinha que andar quase meia hora para poder chegar onde era o curso, né? Porque na época eu não tinha condições de ficar pagando tantas passagens, entende? Era bem difícil, assim, eu não tive uma vida, assim, tranquila, né? Na questão, assim, dos meus pais conseguirem me dar todo esse respaldo, assim, financeiro, né? Então, eu ia, e aí eu ia para um quiosque para comer cachorro-quente, que era o meu almoço, para depois ir para a aula. Então, a aula começava, tipo, 2 horas da tarde, eu saía meio-dia da escola, aí eu ficava essas 2 horas lá no quiosque do cachorro-quente, esperando dar o horário para eu ir para a aula. Aí eu saía da aula, aí tinha que pegar aquele ônibus de novo para ir para minha casa. Então, eu chegava em casa já quase à noite. Então, foi assim, além das dificuldades mesmo, né, ali da aquisição do idioma, tinha também essas outras dificuldades, né, que a gente enfrenta ao longo do percurso. Assim como eu sei que muitos de vocês também têm esses tipos de desafio, né? Sim. Mas é isso que faz valer a pena, sabe? Quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, que você olha para trás e fala assim, poxa, olha que caminho eu percorri. Não foi fácil, mas isso te torna ainda mais orgulhoso de você mesmo, de ver seus desafios, né? Sim. O caminho é mais difícil, a chegada é a mais gratificante, né? É muito isso. Verdade. Eline, você tinha medo de ser julgada ou de você não, tipo assim, não conseguir separar e falar assim, não, chega, não quero mais isso e tenho medo de não conseguir? Na profissão? Na profissão e nas escolhas que você fez. Olha, sim. Até chegar. Sim, tanto é que no início, né, a minha primeira experiência com sala de aula me assustou muito, porque eu era muito novinha, assim, eu não tinha experiência. Então, assim, eu lidava com alunos que, na época, eu trabalhei em algumas turmas de ensino médio, assim, que também eram, tipo, às vezes tinha quase a minha idade, assim, né? Eu já estava um pouquinho mais, mas, assim, eram jovens também. E eu me assustei um pouco com aquilo, sabe? Então, eu fiquei um pouco assim, eu falei, poxa, eu prefiro ficar no comércio, que é onde eu já estou mais acostumada, eu já me sinto mais confortável, né? Eu ganho dinheiro lá também, então eu vou ficar lá mesmo. Tudo novo, assusta, o assim, que é fica novo, meio tenso com aquilo lá. Toda mudança, né, ela gera um desconforto. Mas é necessária. Então, e aí se você fica com medo e não enfrenta, você não colhe frutos, né, que você depois vai ter. Se você enfrentar aquele primeiro momento, os seus medos, os desafios, você consegue níveis melhores de vida, né? Então, assim, eu fiquei com muito medo. E aí eu fiquei alguns anos fora da minha área e depois que eu fui voltando. Então, sim, eu tive medo, achei que não ia dar certo. Falei, não, essa área não é pra mim, vou fazer outra coisa. Mas tinha uma professora que me falava isso na universidade. Ela falou, olha, uma vez professor, sempre professor. E eu achava aquela frase e falava, não é nada, né?
mas ela tinha razão, Ela sabe? vendo que hoje ela não troca essa profissão por nada. Sim. Exatamente, assim, eu não sei, na verdade, o amanhã, né, gente? Eu não Sim. digo que, assim, né, eu não vou fazer outra coisa da minha vida algum dia, mas no momento é o que eu tenho em mente, né? No Assim, momento é o que a senhora quer pro agora. exatamente. E é isso. Então, Eline, você já foi pra fora do Brasil, onde a língua inglesa era a principal língua? Olha, essa pergunta é muito legal, hein? Por quê? Porque tem muita gente que acha que a gente só consegue aprender, né, Falando, colocando... o idioma habituar- se a gente for pra fora, né? Se a gente for pra um país que fala a língua inglesa. E isso não é verdade, né? É claro que é uma experiência incrível, né? Eu, por exemplo, ainda não tive essa oportunidade, eu nunca saí do país. Mas eu uso isso muito com os meus alunos, para eles acreditarem que eles podem sim aprender inglês mesmo que eles não tenham saído do país, entende? Tem total possibilidade de se aprender o idioma, mesmo que você não tenha essa experiência. Mas é algo que eu me programo sim para fazer, porque eu acho que é uma experiência muito válida, ainda mais no meu caso, né? Como professora, eu tenho muita vontade. E pretendo sim fazer isso. Mas ainda não tive essa experiência. Para onde você viajou? Para onde eu viajei? Sim. Olha, dentro do Brasil, gente, eu já morei em muitos lugares. De verdade. Desde criança, a gente mudou, assim, já morei no estado de Goiás, Minas. Eu já morei no Pará, gente, só pra vocês terem noção de quão longe eu fui. Foi mesmo? Então, pensa, no Pará, né? Já morei lá também. E assim, eu tô falando dos estados, né? E dentro desses estados, eu já morei em muitas outras cidades, assim, também. Já morei em Belo Horizonte, Brasília, né? E por último aqui. Passou por muitas Muitas cidades. cidades. Nossa. Muitas cidades. E você tem vontade de ir pra quais países Você fala pra fora? passear? Pra fora. Eu tenho vontade de conhecer várias cidades, né? Assim, eu tenho vontade de ir no Canadá. Aliás, países e cidades, enfim. Eu tenho vontade de conhecer o Canadá. E, né, dentro lá, muitos lugares dentro do Canadá. Eu tenho vontade de ir pra Nova York. Eu penso em ir pra Orlando. Eu quero muito ir na Disney, né, com meu filho. Todo mundo Eu tem. penso em começar, inclusive, por essa viagem. A minha primeira experiência, né? Aham. Mas, enfim, muitas ali, né? Washington, eu tenho muita vontade de conhecer. Enfim, muitos lugares. Eu tenho familiares que moram fora do país também. Uhum. Tenho vontade de visitá-los também, né? E, claro, também a Inglaterra, né? Não só... Cidade da Rainha. Isso, eu tenho vontade de conhecer também a Inglaterra. Entre outros países. E dentro do Brasil também, viu, gente? Porque eu acho que tem muitos lugares legais aqui Tem. também que a gente precisa conhecer, né? Tenho vontade de conhecer Maldivas. Maldivas é lindo, né? Lindo. É Um chique. paraíso. É um paraíso. Eline, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma inspiração de um famoso, um livro, algo que te inspire a ser professora? Olha, eu tive muitos bons professores, sabe? Então, assim, eu me inspirei em muitos deles. Mas... não só professores, né? Pessoas mesmo que me inspiraram ao longo da vida. A minha mãe é uma grande inspiração para mim. É uma mulher muito forte, uma mulher que sempre enfrentou assim, muitas adversidades, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita garra. Então, eu me espelho muito na minha mãe. Sempre me espelhei muito nela. Eline, a gente vê aquele convívio dentro de sala de aula, que às vezes tem professor que fala conselhos, às vezes nem tanto. Tem algum professor que marcou a sua vida por ter te dito algo aproximadamente assim? Em alguma área da minha vida, né? Isso, algum professor seu. Então, eu tive uma professora de língua portuguesa. Na época, eu já estava no ensino médio. O nome dela era Malu. Nunca mais eu a vi, né? Desde a época do ensino médio, nunca mais eu vi essa professora. Mas eu amava a forma, assim, como ela ministrava as aulas, a alegria que ela tinha era contagiante. O cuidado, assim, sabe, de conversar com a gente, de sempre incentivar muito os alunos.
Então, a Malu foi uma professora que eu me lembro, assim, que me marcou, né? Entre vários outros, eu tive muitos professores porque, assim, a gente pensa que não, mas o adolescente, ele observa muito, né? A gente sabe que ele é observador. Então, eu observava muito, né, também, assim, os meus professores. E é muito legal, gente, eu acho que a gente buscar, né, essas inspirações. Porque isso estimula a gente a crescer, né? E então eu tive, sim, muitos professores que me inspiraram, entre eles a Malu. Que lindo. Eline, o que você acha que um aluno espera de um professor dentro de uma sala de aula? Ai, gente, olha... Eu acho que o aluno, ele espera mais do que o domínio do conteúdo ali do professor, né? Eu acho que ele espera justamente... essa identificação, sabe, com o professor, assim, como pessoa, não só como professor. Por exemplo, na minha área, isso é muito importante, que o aluno ele tenha essa empatia, né, porque muito da aquisição da língua inglesa, ela vem ali do emocional do aluno. Então, se ele não se identifica com o professor, ele vai ter muito mais dificuldade de aprender, sabe? Sim. Claro que isso em todas as matérias, mas assim, mais ainda na aquisição de um segundo idioma, né, da língua inglesa. Sim. Então, eu acho que o aluno, ele busca essa identificação, sabe, com o professor, de relacionamento mesmo, de trocar ideia, né, de ter liberdade e de se sentir à vontade com o professor. Eu penso que... é isso, gente. Não sei, vocês é que vão saber, né? Mas eu percebo muito isso em vocês, sabe? Sim. Não só o domínio da matéria, mas essa identificação ali com o professor, essa liberdade de poder trocar ideias sem medo, né? Sem ficar com aquele receio, né? Ali de conversar e de não ser bem recebido, né? Pelo professor. Verdade. Eline, voltando à pergunta da Brendinha. O que o professor espera do aluno quando em sala de aula? Ai, meu Deus. É uma pergunta boa também, viu? Mas bom, eu não vou falar por mim, né? Por mim. O que eu espero, assim, do aluno, é essa mesma troca também, sabe? Que o aluno espera do professor, que ele me dê liberdade de poder falar com ele, né? De ensinar, se preciso for de corrigir, né? Que ele me dê essa liberdade ali de trabalhar e que ele, claro, todo professor quer que o aluno demonstre interesse, né? Ali pelo que ele está ensinando. E, de forma geral, eu acho que é isso, esse interesse, essa vontade de trocar ideia. É muito legal quando a gente está explicando ali um conteúdo e o aluno participa, você vê que ele está interessado, né? Eu sei que a gente tem habilidades diferentes e tem matérias e matérias, né? Tem matérias que a gente se identifica mais e outras menos. Mas eu acho que o que a gente espera é isso, essa interação do aluno com a gente. É isso. Eline, agora a gente vai fazer um bate-bola. Vai funcionar assim. A gente vai falar uma palavra e você vai falar o que vier na sua mente. Ai, gente, olha, eu sou lenta pra essas coisas. Tá bom. Vamos ver. Família. Ai, tudo. Casamento. Projeto de Deus. Oh. Língua inglesa. Uma paixão. Escola. Bênção. Amor. Essencial. Filho. Vida. Mulher. Guerreira. Sonhos. Fundamentais. Agora, a gente vai fazer a brincadeira da caixinha. Essa caixinha que você tá vendo aí. Essa caixinha vai funcionar assim. Você vai pegar um papel, tá escrito uma palavra e você vai falar a sua opinião sobre ela. Tá bom. Posso abrir? Pode. Então, vamos lá. Pode pegar qualquer um? Pode. Vamos ver o que saiu aqui. Educação. Edu- Pra eu falar o quê? Sua opinião sobre ela. Educação. Gente, educação é essencial na vida de um ser humano, né? Educação de forma geral. Conhecimento, Sim. Valores, conceitos, né? A nossa formação de vida. Eu acho que uma boa educação faz um bom ser humano, né? É isso que eu penso sobre educação.
constrói um bom ser humano, né? Constrói vidas, né? Constrói Sim. vidas, né? Um futuro e uma sociedade melhor, né? A educação, ela tem o poder de transformar, né, a vida de alguém. E transformando a vida de alguém, ela transforma uma sociedade inteira, né? Sim. Pode tirar mais um. Mais um? Quanto papel? Deixa eu mexer aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair. Aí tem uma palavrinha aqui. Brasil. Ai, gente. É a minha terra, né? Sim, nossa é a nossa casinha, Nossa pátria. Eu amo. que é bem grande. Bem grande. E eu acredito em dias melhores para o nosso país. Amém. É o que eu posso dizer. Em todas as áreas. Mais um. Vocês gostaram, A gente né? gostou. Gosto de Eu você também seguindo as gostei. palavras. Vocês viram que eu quase não falo, né, gente? Gostamos da sua interpretação. Ai, meu Deus. Vamos ver. Vida. Gente, a vida é um presente muito valioso. E a gente... Despreza ela muito às vezes. eu acho que a gente precisa aproveitar muito esse presente, sabe? Eu acredito que a gente vive só uma vez. Sim. Né? Eu acredito que a gente morrer, a gente... Caiu aí. Assustei. Vai pro meu Ai, tudo bem. Mas eu acredito que a gente precisa aproveitar, gente, a vida. Porque ela é muito curta, né? A gente pensa que não, eu sei que vocês são adolescentes ainda, Sim. mas passa muito rápido, sabe? Então a gente tem que viver com sabedoria. Eu não acredito naquela coisa assim de, melhor fazer tudo do que, né, não fazer e se arrepender depois. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem nos caminhos que a gente quer seguir, né? E tentar Exatamente. fazer as melhores escolhas, mas não deixar de viver por medo também, sabe? Sim. Procurar encontrar esse equilíbrio, né? Porque é um presente e muita gente gostaria de ter e às vezes se vai tão cedo, né? Sim. Então que a gente aproveite o tempo que a gente tem, a vida que a gente tem e possa colaborar, sabe? Na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida. É fazer diferença na vida de alguém, né? Porque quando a gente morre, o que fica é aquilo que você deixou na vida de alguém, né? Então, que eu penso que a gente precisa valorizar muito a nossa vida. Sim. Eline, agora eu queria te perguntar, eu vou te falar uma frase e você vai me dizer o que você acha dela. Tá. A sua reflexão. Tá. Continuando o esqueminha da caixa, só que agora vai ser com uma frase. Com uma frase. Mulher na sociedade. Mulher na sociedade. Pra eu falar sobre isso, né? Sim. Eu acho que a gente já conquistou muita coisa, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que a gente já conquistou, né? Acho que é muito importante a gente celebrar, né, as nossas conquistas. Mas eu acho que pensar também que todo mundo tem o seu espaço, sabe? A mulher na sociedade, ela tem o seu espaço, assim como o homem também tem o seu. Acho que a gente não tem que virar, assim, aquela guerra do sexo, sabe? A gente Pra não precisa quem é brigar. melhor, sabe? Eu não vou muito para esse viés, né? Com que eu percebo que muitas mulheres acabam comprando, assim, essa ideologia, sabe? De, a mulher é melhor que o homem. Não, eu acho que cada um tem o seu espaço e eu sou muito feliz por tudo que nós já conquistamos, né? E que nós ainda estamos aí num longo caminho, né? Ainda para conquistar. Mas a gente está caminhando bem. Eline, o que você falaria pra Eline do passado? Calma, Eline. Calma, que tudo se encaixa, tudo tem o seu lugar, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? Porque a gente, Sim. quando a gente é jovem, às vezes a gente fica muito ansioso sobre o futuro, né? Mas as coisas acontecem, né? E tudo passa também. A gente enfrenta dificuldades, mas as dificuldades passam, vem outras dificuldades, aí você enfrenta. Então, eu diria isso para Eline do passado. Tenha calma que no seu tempo tudo vai se encaixar. Eline, eu queria fazer uma pergunta que é muito
curiosa, não só pra mim, como pra muitas pessoas. Sim. Você tem filhos, certo? Certo. Como que é a rotina com seus filhos? Ser filho de professor. Porque assim, eu imagino assim, ser filho de um professor que tem uma matéria dada, ele deveria ser, pelo menos, muito bom naquela matéria, né? É verdade. Olha, mas eu não posso mentir pra vocês, né? Tem um ditado também que fala que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Vocês já ouviram essa expressão? Nunca escutei. Ela significa isso, né? Que nem sempre o fato da gente ser professor daquela matéria, o meu filho vai ser o melhor aluno de língua inglesa, né? Até porque também ele tem as habilidades dele, né? Apesar de que ele também, ele é muito parecido comigo, assim. Ele é muito comunicativo, ele tem uma certa facilidade, né? Também, assim, com a língua inglesa, com a língua portuguesa. Ele, inclusive, é escritor, né? Ele já tem ele tem 11 anos, ele já escreveu vários livros, assim. Então é bem legal, porque ele gosta, sabe? E não é nenhuma coisa assim que eu exijo dele, não. É porque realmente é uma habilidade que ele tem, né? Mas eu confesso que, assim, eu não tenho muito tempo também, né? De sentar com ele para estudar. Então ele estuda, né? Tem a escola, tem os professores, né? E aí a gente não estuda tanto, mas eu sou uma mãe, assim, bem presente nos estudos, sou exigente, acompanho ele muito de perto, porque eu acho que é importante, né? E eu exijo que ele se dedique. Eu falo, olha, você só estuda, então você se dedique. Tem que saber. Porque eu sei a importância disso, né? Eu sei o tanto que é importante estudar. Então, eu cobro, sim, eu cobro muito dele. E, claro, dou todo o apoio que precisa. E é bom, né, ter uma mãe, por exemplo. Geralmente, essa matéria, nas escolas, os pais não têm muita habilidade. Né? Então, para ele ter uma mãe, assim, nessa área, é muito bom. Porque na hora das tarefas, né, e tudo ali, eu consigo dar um apoio, né, para ele. Mas é isso. Eline, agora, você pode deixar uma mensagem de projeto de vida para ajudar nossos alunos e a comunidade da rádio? Ah, sim. Olha, uma mensagem para vocês, né? Sim. De motivação, de estímulo. Gente, eu tô, assim, eu tô encantada, assim, com o projeto de vocês. Eu acho que vocês estão muito organizadinhos, sabe? Assim, tá lindo o projeto da rádio. Eu tô muito orgulhosa, né, dos meus alunos. Vocês estão indo muito bem. Muito obrigada. E, assim, não parem, sabe? Porque isso aqui pode abrir portas para vocês, né, em muitas áreas aí fora. Então, é muito legal vocês continuarem trabalhando, persistindo, aprendendo, né? E para a escola também isso é muito legal, os alunos terem informação, né? Acesso a um bate-papo tão legal quanto esse. Eu tô, assim, muito feliz mesmo de estar aqui, de participar com vocês desse momento. E eu espero que a Rádio Laurão cresça, voe, sabe? Muito mais. Amém. E que vocês continuem firmes aí, viu? Não desistam, porque Tá se vocês persistirem, com certeza vocês vão colher frutos muito, muito bons de tudo isso que vocês estão plantando aqui, né? Que já começou aí em anos anteriores e que vocês estão dando continuidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada. Então, Eline, em nossa escola carregamos uma ideia muito forte e importante de ser protagonista. Baseado nisso, eu lhe pergunto, você se sente protagonista de sua própria vida? E qual a mensagem você poderia passar como protagonista de sua própria história? Eu acho que é aquilo que eu falei sobre a gente viver, né, aproveitando a vida, entendendo a importância da vida. Então, sim, eu me considero, sim, uma protagonista da minha própria história. Não só por ter também acertos, né, ao longo da minha vida, assim, eu cometi, claro, aí muitos erros também, mas eu me orgulho da minha história, né, porque é tudo que eu vivi que me fez chegar até aqui, né, as dificuldades, os problemas, né, as coisas boas que eu vivi, tudo isso forma a minha história, me fez chegar onde eu estou hoje, ser quem eu sou hoje. Os erros tornam aprendizados. Exatamente. A gente acaba aprendendo ali com os nossos erros, né? Sim. Não é perfeito.
perfeitos, né? A gente só tenta chegar perto da perfeição. Sim, isso é verdade. E é muito importante a gente realmente entender isso, porque às vezes a gente sofre quando a gente não consegue, né, chegar, fazer algo que você planejou, não sai do jeito que você quer, às vezes você se cobra muito. Sim. E a gente precisa aprender que a vida ela é feita mesmo de erros e acertos, mas com os erros a gente aprende e a gente sempre vai melhorando, né? A gente tem que ser sempre otimista. Então, eu penso isso sobre a minha própria vida. Eu sempre tento ser otimista e acreditar que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje. O que eu me esforço hoje, eu vou colher frutos disso amanhã, sabe? E eu acho que é isso que importa. É a gente se dedicar ao máximo e aproveitar, né? E curtir a sua vida. Bom, Eline, nosso bate-papo está se encerrando por aqui. Muito obrigado em nome de toda a nossa rádio. A conversa foi muito boa. É um prazer ter você aqui na nossa rádio. Muito obrigada mesmo. Então, eu queria que você falasse uma música que você goste muito e passe de aprendizado para as pessoas que você goste. Uma música? Sim. Não pensei, né, sobre isso antes, mas tem uma música que eu ouço, vou até colar aqui do Spotify, porque eu não lembro o nome dela certinho, mas eu vou olhar aqui para falar para vocês. Mas de antemão eu quero muito agradecer, tá, pelo convite. A gente agradece. Foi você ter aceitado. Sim, a gente agradece por ter aceitado. Com muito carinho. Assim, É uma honra. Eu me senti muito acolhida e fiquei muito feliz, tá? De participar. Espero ter agregado alguma coisa aqui pra vocês. Nossa, demais. E agradeço muito o convite. O nome da música é Nunca Pare de Lutar. É da Ludmilla Ferber. E ela fala muito sobre essa trajetória mesmo de vida, né? Sobre essa questão de a gente não desistir, da gente sempre lutar. Essa cantora, inclusive, ela enfrentou um câncer. Ela teve essa doença. Ela faleceu, acho que há uns 2 anos. Mas em todo o tempo, assim, durante a luta dela, ela valorizou demais a vida, sabe? E viveu intensamente, assim. Então, trouxe muito aprendizado pra minha vida também. Então, depois, se vocês quiserem ouvir, tá Vamos bom? escutar, é uma sim. música cristã, mas ela é pra qualquer pessoa, não é? Independente de religião. Sim. Eu acho que a mensagem dela é muito legal, né? Que fala que em tempos de guerra, a gente não pode parar de lutar, né? Todos os dias a Verdade. gente vence um leão ali. Realmente. E a gente não pode parar de lutar, porque nós somos protagonistas das nossas próprias vidas. Então a gente precisa ir em frente. Né? Sim. Muito obrigada, Eline. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.